Olá, irmãos, chegamos agora com o nosso culto online. Seja muito bem-vindo ao culto, seja muito bem-vindo à igreja. Nós esperamos que essa ferramenta possa abençoar a sua vida, possa te alcançar aonde você está. Nesse momento difícil que nós estamos passando, nós esperamos que você possa ser abençoado junto conosco. Nós estamos passando por um momento de festa, um momento de celebração, 7 anos de igreja, e nós queremos que você também faz parte disso. Então venha junto, reúna a família e vamos adorar a Deus junto conosco. Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que sempre que nós estivermos online, você seja notificado. Se você puder também, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Seja abençoado por essa palavra e um ótimo culto. Que Deus abençoe a tua vida. Valeu! Comigo está, tua mão me guardará, nada temerei. A salvação em ti está, a razão do meu cantar, digno de louvor. Sempre cantarei o teu amor,
quebrantados, Senhor Jesus. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A palavra do Senhor nos fala que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nos deu o ministério da reconciliação. Estamos hoje reunidos como igreja, sim, porque a igreja é mais do que um ajuntamento de pessoas, ela é o corpo místico de Cristo. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Aí na sua casa o Senhor está, aqui entre nós o Senhor está. Onde houver alguém que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele foi reconciliado. Pai, nós te damos louvor e honra,
Te agradecemos, Senhor, porque a nós foi dado o poderoso ministério da reconciliação. E tudo isto começou com o Senhor, quando decidiu esvaziar-se de si mesmo e descer, tomando forma humana, habitando entre nós, sendo obediente até a morte de cruz, vencendo a morte na cruz do Calvário ao terceiro dia, diz a palavra, e nós cremos naquilo que está escrito: o Senhor ressuscitou. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos, Senhor, pelo teu amor insondável que nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E hoje estamos aqui, Senhor, vivos, vivendo a vida de Cristo em nós, já não vivendo mais nós por nós mesmos, mas vivendo Cristo em nós, porque tu ressuscitaste, estás vivo e um dia voltarás. Tudo isso pela cruz, pelo poder do Senhor na cruz e sobre a cruz, sobre a morte, sobre a vida, anjos, poderes e autoridades, todos sujeitos ao Senhor, que está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e um dia voltará. Te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, nós e a nossa casa, que servimos ao Senhor. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e toda a adoração, para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Nós estamos ainda nesta condição de isolamento social e ainda nos reunindo, sim, como igreja, porém cada família no seu lar, cada parte do corpo de Cristo, na sua casa, no seu lar, mas todos reunidos em torno do nome de Jesus. Hoje é uma noite muito especial, porque nós também estamos comemorando os 7 anos de igreja. Hoje o CI celebra 7 anos, de uma maneira bastante inusitada. Nós esperávamos fazer uma festa com toda a igreja reunida, tudo estava preparado para isto, muitos são os nossos planos, mas prevaleceu o propósito do Senhor, e o propósito do Senhor é que celebremos esta festa desta maneira. Porém, é festa porque o Senhor está vivo, é festa porque até aqui o Senhor nos ajudou, é festa porque grandes coisas o Senhor já fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu quero agradecer toda a equipe da igreja, da mídia, que nesse momento está proporcionando este nosso culto nos lares. Quero agradecer o Ministério de Louvor, o Alelon, que tem sido um instrumento de Deus poderoso para a pregação do Evangelho, quando nós estamos aqui e agora indo, por tantos lugares onde a gente nem imagina. Talvez agora para você é manhã, tarde ou noite, nós estamos pela ferramenta da internet ao vivo, e a mensagem pode ir a muitos lugares, e hoje nós estamos então celebrando os 7 anos de igreja. Como eu me alegro em ver, em ouvir e perceber na vida da igreja, durante esses 7 anos, tanta bondade de Deus, tantos testemunhos do Senhor, tantas manifestações da glória de Deus sobre a vida de todos aqueles que têm caminhado conosco. Começamos há 7 anos atrás, lá na oficina do pastor Fabiano. Nos unimos em 40 pessoas e fizemos o nosso primeiro culto, e lá, de uma forma bastante improvisada, o Senhor selou este ministério, selou esta obra, selou este novo tempo em que nós estamos desfrutando então de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, nos levado a realizar. E esse ministério, que ele é anterior ainda a esses 7 anos, é um ministério que ao todo são 31 anos já pregando o Evangelho,
Começou em 1988 com meu falecido e saudoso pai, quando o Senhor lhe chamou para evangelizar. E ele então começou, e assim foi até o ano de 2011, quando ele, tendo um AVC, partiu para a glória com o Senhor. E 2 anos depois o Senhor nos deu então a responsabilidade e a missão de recomeçarmos, de continuarmos a obra que foi iniciada em 1988 e recomeçarmos. Para nós muita novidade, para nós tudo é novo, mas nós temos a convicção de que não começou em nós. Nós estamos colhendo o que outros semearam. Especialmente esse ano de 2020, nós estamos com uma palavra de usufruto, que significa desfrutar, que significa ter benefício daquilo que pertence a outrem. Foi Jesus quem disse: nós somos enviados para desfrutar, para colher aquilo que outros semearam. Eu os enviei, disse Cristo, para colherem o que vocês não plantaram, para desfrutar de trabalhos de outros. Então, nesta noite, nesse culto, eu quero agradecer de todo o coração aqueles que semearam os frutos que nós estamos colhendo, aqueles que antes ainda desses 7 anos suaram, plantaram, choraram, e hoje nós estamos desfrutando. Quero agradecer aqueles que estão conosco nessa caminhada, aqueles que têm colocado o seu coração, têm colocado a sua dedicação, têm se colocado como instrumentos de Deus no meio de nós. É por isso que nós estamos, sim, no dia de hoje, podendo celebrar, ainda que seja de uma maneira inusitada, mas eu tenho certeza que vai entrar para a memória da igreja, para a história da igreja. Daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, nós vamos dizer: o aniversário de 7 anos, um número tão importante para a igreja, o aniversário de 7 anos nós celebramos num isolamento social, numa pandemia, mas grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que este momento seja um momento de fortalecimento familiar, de renovação familiar, um momento de interação mais profunda, talvez um momento até mesmo de conhecerem-se melhor, porque às vezes a gente tem a nossa família de sangue, mas não nos conhecemos tão bem, porque é cada um para um lado, é a correria do dia a dia. E agora nesses dias, nós então estamos tendo essa oportunidade de estarmos juntos e sermos igreja uns para os outros, nesses dias onde uma pandemia tomou conta do mundo, e com esta pandemia tantas aflições, tantas angústias, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas necessitando do Evangelho do Senhor, necessitando conhecer a obra redentora do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E nós estamos como igreja para fazer isto. A igreja, ela é aquela que é chamada na palavra de Deus de coluna e baluarte da verdade. A igreja é aquela que é chamada pelo Senhor Jesus para resplandecer a sua luz diante dos homens, por meio das boas obras que a igreja realiza. Nesses dias, nós como igreja também estamos sofrendo perseguições. Alguns dias atrás entrou uma discussão no país, no Brasil, sobre a essencialidade da igreja. Se a igreja é ou não uma instituição de caráter essencial, algo que faz, que trabalha e que é essencial para esses dias, ou para a nação, ou para o mundo. E o nosso presidente, ele decretou a essencialidade da igreja como um instrumento de serviço essencial, e uma juíza no Rio de Janeiro, se eu não me engano, acabou derrubando com uma liminar. Porém, graças a Deus, no tribunal regional esta liminar foi cassada, e a igreja sim reconhecida como um serviço essencial para a nação, o Evangelho como um serviço essencial para a nação. Existem pessoas que infelizmente não creem nisso. Alguns até estão nos assistindo agora, talvez não creem na essencialidade da igreja.
acham que a igreja nada mais é do que um prédio e que se o prédio está fechado, a igreja está fechada. As portas do prédio podem estar fechadas, mas as portas dos céus, elas sempre estarão abertas. E a porta do céu, ela se manifesta por meio da igreja do Senhor. A igreja que é de serviço, sim, essencial. A igreja que cuida de órfãos, que cuida de viúvas. A igreja que tira da marginalidade homens e mulheres caídos. A igreja que faz um trabalho de restauração de famílias. Quantas famílias que são restauradas por causa da igreja. A igreja que faz um trabalho social de alimentação, de abrigo, de cuidado, de medicação para aqueles que estão passando por dificuldades. A igreja que jamais parou e que nunca parará até que o Senhor Jesus volte. A igreja estará na terra como um instrumento de verdade, de justiça, de amor, de paz, e trabalhando com muito vigor. Eu estava ainda agora há pouco conversando com um dos pastores da igreja, e eu estava compartilhando com ele, dizendo que nesses dias eu estou trabalhando mais do que em dias normais da igreja. E estou trabalhando mais do que em dias normais, porque o trabalho pastoral é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de auxílio a pessoas. E as pessoas, como não estão na correria da vida, estão em isolamento social, então aquelas demandas da alma, do espírito, elas começam a aparecer. E aí, como pastor, é o dia inteiro atendendo pessoas, falando com pessoas pelo WhatsApp, ligando, conversando. Alguns a gente atende, acolhe, porque o trabalho de levar sacolões, de levar alimentação, o trabalho social da igreja que não para. Nós não fazemos aglomerações, porque nós respeitamos, estamos sim de acordo com aquilo que as autoridades estão estabelecendo, mas se alguém bate na nossa porta, nós precisamos acolher. Então a igreja, mais do que nunca, ela tem trabalhado diligentemente como um serviço essencial para esses dias e para todos os dias. Por isso eu quero agradecer demais àqueles que entendem o trabalho da igreja, a responsabilidade da igreja, aqueles que entendem que a igreja é muito mais do que um prédio. Eu sempre falo isto. Eu glorifico a Deus porque Deus nos deu uma estrutura que a gente pode, então, quando formos liberados para nos reunir, nós teremos uma estrutura, sempre tivemos uma estrutura que nos acomoda com conforto, que nos dá então uma condição de podermos cultuar ao Senhor. Mas essa estrutura, ela não chega a 30% da responsabilidade da igreja, das demandas da igreja, das necessidades que a igreja tem de subsistência, de manutenção, de responsabilidades que a igreja tem. A estrutura, ela serve, mas ela serve desde que seja para pessoas. Maior do que a estrutura é a necessidade que a igreja tem de acolhimento, de cuidado, de pregação do evangelho, de missões, de sustentar homens e mulheres que estão integralmente dedicados à pregação do evangelho. E tudo isso a igreja faz, e eu quero agradecer muito, porque nesses dias nós estamos contando com a generosidade, com a dedicação, com a liberalidade de irmãos e irmãs que nos assistindo agora e tendo condições, estão nos apoiando. A palavra do Senhor fala em Romanos 12, Paulo escreveu dizendo que é dado a nós diferentes dons, de acordo com a graça de Deus sobre a nossa vida. Aquele que tem dom de profetizar, que profetize na medida da fé que tem. Aquele que tem dom de servir, que sirva. Aquele que tem dom de ensinar, ensine. Aquele que tem dom de dar ânimo, que anime as pessoas. E aí Paulo diz, é aquele que tem dom de contribuir, que contribua generosamente. Aquele que tem dom de exercer liderança, Romanos 12, a partir do verso 6. Aquele que tem dom de exercer liderança, que exerça com zelo. E aquele que tem dom de ser misericordioso, que o faça com alegria. Olha que Paulo está dizendo que um dos dons que é dado à igreja pela graça do Senhor é o dom de contribuir com generosidade. É por isso que aqui no ministério nós temos uma forma de atuação,
onde nós não levamos ao constrangimento, à obrigatoriedade, porque nós entendemos que aqueles que fazem porque são dotados pelo Senhor, com o desejo, com a vontade, com uma responsabilidade no Espírito, de promover a obra do Senhor por meio das suas expressões de adoração ao Senhor e de louvor, através das suas ofertas. Então neste momento eu quero agradecer muito aqueles que têm ofertado, aqueles que têm dizimado, aqueles que têm sido generosos dentro da capacidade que Deus lhes deu, e têm então mantido a obra do Senhor, para que a gente possa continuar realizando estes cultos e toda a missão da igreja. Neste momento eu quero te convidar a contribuir com generosidade. Aqui embaixo nós temos as nossas, no seu vídeo você tem as formas de contribuição, tem um QR Code que você pode apontar a câmera do seu telefone e você pode ofertar qualquer valor. Tem a conta bancária da igreja, você pode ser um instrumento do Senhor, você que tem dom, porque aqueles que têm dom têm desejo, e aqueles que têm desejo, eu tenho certeza que o Senhor lhes dá semente para semear, que você possa semear em nome de Jesus. E eu quero também conversar com aqueles que na igreja estão passando dificuldades e necessidades. A prioridade da igreja é para que não haja necessitados em nosso meio. Então, se por um acaso você está passando necessidade, você é membro da igreja, e você está passando necessidade quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir, procure-nos, porque as ofertas aqui levantadas, elas têm como prioridade o cuidado de pessoas. Uma das maiores promessas do Senhor, estabelecida sobre a igreja, quando o Senhor liberou a igreja, quando o Senhor trouxe a igreja à existência, foi que na igreja não havia necessitados, porque aqueles que traziam as suas ofertas, colocavam aos pés dos apóstolos, e estes distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então nós temos sim, hoje no CI, irmãos que têm condições de manter a obra e assim farão, e temos também irmãos em nosso meio que precisam nesse momento do acolhimento e da mão estendida da igreja. Quero pedir ao Pedro, que está fazendo aqui essa parte de edição do culto, que coloque o número do telefone do Cacá, que é o nosso líder da ação social da igreja, e você ligue para o Cacá, porque no nosso meio ninguém passará necessidade, porque nós somos avivados pelo Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está sobre nós, e nós cremos que o Senhor fará grandes obras em nosso meio, a partir também da sua voluntariedade nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua oferta. Pai, aqui está, Senhor, sendo depositada a oferta do teu filho e da tua filha, esta oferta de contribuição, Senhor, generosa, voluntária, liberal, e que tudo aquilo, Senhor, que aqui for depositado, Senhor, possa alcançar aqueles que no nosso meio estão em necessidade. Quero te agradecer, Senhor, pela igreja que nesses dias tem arrecadado quilos e quilos, Senhor, de alimentos. Famílias estão sendo assistencializadas. O Senhor tem nos dado uma condição de fazer, inclusive por aqueles que estão fora, para além dos nossos. Eu oro, Senhor, neste momento, para que não haja nenhum necessitado entre nós, para que haja, Senhor, uma liberação dos céus sobre a vida, Senhor, daqueles que estão entre nós. Que haja, Senhor, uma multiplicação das sementeiras, Senhor. Que haja, Senhor, uma provisão de pão, de sustento abundante sobre a vida da tua igreja. Que este momento, quando ele passar, Senhor, nós possamos contemplar e agradecer que o Senhor cuidou de nós, cuidou em todo o tempo, e que aquilo que o Senhor está nos dando possa transbordar, que a comunidade, que a cidade, que as pessoas possam ser, Senhor, alcançadas pelo Evangelho por meio das obras que esta igreja está realizando. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode contribuir em nome de Jesus. O teu amor que lança fora o medo, amor que nos amou primeiro, amor melhor que a própria vida. Fora o medo, amor que nos
Essa canção que você está ouvindo é também motivo de alegria para nós, porque esta é mais uma canção que o Senhor deu ao Alelon, e nós estamos lançando hoje o clipe Amor Sem Fim, que é o título dessa canção. Logo após esse culto será lançado esse clipe. Então eu quero que você assista agora o teaser que nós vamos passar para você, e já já a gente volta para o momento da palavra. Glória a Deus pelo Alelon. Para aqueles que não sabem, Alelon significa uns aos outros. E esse ministério carrega então essa palavra de uns para serviço de outros, levando o Evangelho, levando a proclamação do Evangelho da graça do Senhor. E logo depois do culto então nós vamos lançar este clipe. E nós temos a certeza que esta música, onde chegar, povos saberão, pessoas saberão que Jesus Cristo ama e ama incondicionalmente, que o nosso Pai, sobretudo, é amor, é o que diz a palavra. Eu quero te convidar a nós irmos para o momento da palavra, e você que tem Bíblia, abre ela em 1 Pedro, capítulo 5, primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória que será revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isto por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque nesses 7 anos o Senhor tem nos sustentado como Tua igreja nesse lugar, através da Tua palavra, a Tua viva e eficaz palavra. E nós te pedimos que hoje, Senhor, o Senhor nos dê mais uma porção graciosa e maravilhosa da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma das maiores dificuldades do ser humano gerenciar são as imprevisibilidades da vida, as coisas que fogem do nosso controle, aquilo que acontece de uma forma inesperada. Tudo aquilo que é imprevisível é muito difícil para nós conseguirmos administrar, porque nós temos uma necessidade. O ser humano, ele tem uma necessidade, por vezes, de querer controlar todas as coisas, de ter a ciência de todas as coisas, de saber aonde vai pisar, o que vai acontecer,
Por isso que existem tantas pessoas que se levantam com palavras enganadoras, se colocam em posição de videntes. Pessoas são enganadas pelo mundo afora porque querem saber alguma coisa sobre o seu futuro, mas a verdade é que a vida ela é imprevisível. O tempo, o acaso, as casualidades, tudo isto nós estamos sujeitos. Salomão, certa vez, ele escrevendo Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 14, ele disse: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando os dias forem ruins, considere, porque é Deus quem faz tanto um quanto o outro para evitar que o homem saiba alguma coisa sobre o seu futuro. Então a vida, ela é imprevisível. E nós, nesse momento, estamos vivendo uma situação que nós não prevemos. Quem de nós poderia dizer alguns meses atrás, há um mês que seja atrás, que nós estaríamos passando por isso que nós estamos passando? Quem de nós poderia prever um isolamento social, poderia prever uma incapacidade, uma proibição, até mesmo para trabalhar? Outro dia eu ainda li uma frase que eu achei bastante engraçada, e estava escrito assim: eu já fiz muitas coisas escondidas na vida, mas trabalhar é a primeira vez. Porque tem pessoas que, inclusive, não respeitando o isolamento social, estão trabalhando, estão aí produzindo, e é a necessidade de subsistência. Mas isso tudo tem a ver com a imprevisibilidade. Nós não tínhamos a condição de prever, e por não termos a condição de prever, mas também não nos resguardarmos, não cuidarmos, não entendermos que isto é possível, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos que aquilo que vai acontecer muitas vezes não tem a ver com aquilo que nós planejamos. Nós fazemos os melhores planos, mas uma situação adversa pode acontecer e mudar totalmente a nossa trajetória. Mas sabendo que este tipo de coisa pode acontecer, nós podemos pelo menos nos preparar para que os efeitos daquilo que é imprevisível sejam menores, especialmente quando o imprevisível é ruim, quando é algo que nos traz dores, medos, ansiedades. E nós estamos então vivendo isto. Existem pessoas que estão preocupadas com relação ao que comer, porque quanto tempo mais suportarão nessa condição de isolamento social sem poder produzir? O texto que nós acabamos de ler agora, ele foi escrito por um homem que viveu uma situação imprevisível na sua vida. Só que aquilo que ele não esperava, ao invés de vir para a dor, para a preocupação, veio para transformar a sua vida, veio para mudar completamente a sua história, a sua direção, a sua rota, e o colocou numa condição de um grande homem de Deus e um nome no rol da história como um dos grandes heróis da fé. De uma situação imprevisível, de uma situação contrária, de uma situação de problemas, porém o Senhor se apresenta a ele e transforma a sua história. Digo isto porque a forma como Deus se apresentou a Pedro, é de Pedro que nós estamos falando, o apóstolo Pedro. Pedro estava vivendo um dia mau. Pedro estava, diz a palavra do Senhor, lavando redes, porque ele havia tentado pescar a noite inteira e não havia pegado nada, e ele estava então lavando as redes, provavelmente considerando: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, quando forem maus, considere, porque é Deus quem faz tanto um dia quanto o outro. E provavelmente Pedro estava considerando a maré, considerando o tempo, considerando as condições do seu barco, a qualidade da sua rede. Ele estava provavelmente considerando no lavar de rede, se preparando para um próximo momento. Pedro, que era um autônomo, Pedro, que era um pescador artesanal,
Pedro que dependia, tal como muitos que estão me assistindo agora, nos assistindo agora, Pedro dependia da provisão diária, do alimento, da condição de produção diária para poder então ter o seu alimento e sobre a mesa. Pedro que era também um pequeno empresário, porque a Bíblia diz que ele tinha um barco de pesca, mas que ele também era sócio de Tiago, de João, os filhos de Zebedeu. Eles tinham uma sociedade nessa indústria pesqueira, mas o fato é que ele não havia pego nada naquela noite. Ele estava então numa condição onde aquilo que ele desejou não aconteceu. Porém diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele veio andando à beira do mar, às margens do mar, e de repente ele olha para Pedro, e numa situação imprevisível, eu creio que nem nos melhores sonhos e planos de Pedro imaginava ouvir a proposta que ele ouviu. Pedro imaginava ter o encontro que ele teve, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo vinha andando, e então disse a Pedro: Pedro, eu te convido a você me seguir, porque eu farei de você um pescador de homens. Eu creio que esses dias que nós estamos atravessando agora, dias onde nós estamos considerando tantas coisas, talvez sejam dias onde você está considerando a maneira como você tem vivido até aqui, especialmente no Brasil. Nós somos um povo que não faz muitos planejamentos, nós na maioria das vezes vivemos no limite dos nossos gastos, dos nossos ganhos. E talvez hoje você esteja considerando muitas coisas. Até que ponto vale a pena? Até que ponto vale a pena você colocar todo o seu rendimento apenas em bens não essenciais, em consumos não essenciais? Talvez você esteja fazendo um planejamento ou ressignificando muitas coisas. Talvez você esteja no dia mau, considerando tantas coisas. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele também se apresenta hoje na sua casa, aonde você está, para te fazer uma proposta, para te fazer um convite, para que você viva uma vida abundante, uma vida de propósito, uma vida de plenitude. E esta vida de plenitude está ligada a você seguir o Senhor. E hoje o convite que Ele te faz é: siga-me, porque eu tenho algo muito maior, muito mais extraordinário para a sua vida. Os dias aonde nós estamos chorando, os dias onde nós estamos aflitos, os dias onde nós estamos angustiados, os dias onde a gente está ressignificando muitas coisas, considerando tantas outras, são dias férteis, são dias aonde o Senhor se apresenta, trazendo esperança, trazendo conforto, trazendo edificação e trazendo promessas que nos levarão a viver uma vida de felicidade e de plenitude. Por isso creia que estes são dias aonde o mal não vai prevalecer. Ainda que você esteja um tempo aí sem pescar, sem trabalhar, talvez se preparando para a próxima oportunidade, o Senhor está te dizendo: me siga, aceite de uma vez por todas o chamado. Talvez você já tenha sido chamado muitas outras vezes. Pedro, quando Jesus passa por ele e o convida, provavelmente aquela não era a primeira vez que Pedro havia visto Jesus, ou ouvido falar de Jesus. Porém Pedro estava muito dedicado ao seu trabalho, às suas demandas, às suas responsabilidades. Mas agora então ele estava parado, ele não tinha pescado nada, ele estava numa condição então de reflexão. E quando a gente está numa condição de reflexão, este é o momento mais precioso para o Senhor falar conosco, porque nós estamos sensíveis à voz do Senhor. A correria da vida, as responsabilidades, os pensamentos acelerados que temos, por conta de uma vida então tão corrida, muitas vezes o Senhor até fala, o Senhor grita, mas a gente não ouve. O Espírito nos chama, nos motiva, mas a gente não tem sensibilidade. Porém os momentos então de reflexão, muitas vezes de sofrimento,
Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria, ela está na casa onde há luto. Porque na casa onde há luto, há reflexão. Nos dias, na casa onde há festa, a gente está celebrando, a gente está comemorando, a gente está desfrutando, e tudo isso é bom, mas quando nós estamos nos momentos de reflexão, de tristeza, de ressignificar tantas coisas dentro de nós, e muitas vezes a gente faz isso numa casa de luto, porque a gente se lembra que somos pó, nós paramos, nós refletimos, nós nos aquietamos, e neste local é local de sabedoria, onde a sabedoria se manifesta, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é a fonte da sabedoria. Então eu acredito muito que aquilo que parece ser maldição, aquilo que parece ser dor, aquilo que se apresentou de uma forma imprevisível, também trouxe o Senhor Jesus para o centro das nossas vidas, também fez com que eu e você prestássemos atenção naquilo que o Senhor tem para nós, e o convite do Senhor é: siga-me. De uma vez por todas, você que é filho, você que é filha, você que é um escolhido, você que conhece o Senhor, você que está à procura, porque diz a Bíblia que Pedro, ele já estava à procura, porque André, quando apresenta Jesus a Pedro, André apresenta Jesus a Pedro dizendo, André que era o seu irmão, apresenta Jesus a Pedro dizendo: este é o Messias a quem nós procurávamos, este é o ungido a quem nós procurávamos. Talvez você já tenha procurado de muitas formas, o Senhor está se apresentando a você agora dizendo: siga-me. Jesus, quando se apresenta a Pedro, diz a Pedro o seguinte: Pedro, tu és Simão, filho de João, mas o teu nome será Pedra, o teu nome será Pedro, o teu nome será Cefas. Simão é interessante porque Jesus, ele usa um jogo de palavras quando ele chama Pedro. O seu nome original era Simão, e Simão significa chamar, que no hebraico o significado da palavra é ouvir, mas chamar, ouvir, é a mesma palavra para obedecer. Então no hebraico a palavra ouvir e a palavra obedecer tem o mesmo significado, e Jesus estava usando então um jogo de palavras para Simão, dizendo: Simão, porque tu ouves e porque tu obedeces, tu não serás mais Simão, mas será pedra, serás inabalável, serás forte, serás indestrutível, poderás grandes coisas, porque tu ouves e tu obedeces. Então seu nome será Pedra. E agora Pedro começa a andar com Jesus Cristo. Diz a Bíblia que certa vez Jesus Cristo, entrando em Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos começaram a responder: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros ainda falam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus pergunta a eles: mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão, Pedro, pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, feliz é você, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. E por isso tu serás pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei também as chaves do reino de Deus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha mais uma vez Jesus falando a Pedro, falando com Pedro, que tinha decidido, no momento de reflexão, no momento de considerar tantas coisas, no momento de dias difíceis, quando ele estava vivendo dias difíceis, ele ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo. E por isso, mais uma vez eu reforço aqui: se você está vivendo dias difíceis, o Espírito Santo de Deus, que é a representação de Cristo, está aí diante de você dizendo: siga-me, siga-me, porque eu tenho coisas maiores para você. Siga-me, porque se você estiver disposto a me obedecer, você comerá os melhores frutos desta terra. Siga-me, porque eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância.
mas a tua vida abundante não está mais ligada à tua própria condição ou autossuficiência. A tua vida abundante, diz o Senhor para você nesta noite, está ligada ao fato de você estar na raiz. Você está conectado inteiramente com Cristo, seguindo ao Senhor Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: então Pedro, feliz é você, porque isto não foi revelado por carne ou sangue. Meu irmão, a maior felicidade que alguém pode ter é a felicidade da revelação, de saber quem o Senhor é. Por isso que Jesus disse para ele: porque foi revelado a você, porque você sabe que eu sou o Filho de Deus, porque você sabe que eu sou o Cristo, porque você sabe que eu sou o ungido, porque você sabe que eu sou o Salvador do mundo, porque você reconhece, porque você ouviu e creu na palavra da verdade que foi anunciada a você. Mais uma vez eu digo: Simão, você não será mais Simão, mas você será pedra. E sobre esta pedra, sobre esta verdade, sobre esta condição, sobre esta certeza, sobre esta condição de se tornar inabalável, porque a verdade te liberta, te promove, te sustenta, te guarda, te protege. Por conta disso, sobre tudo isso eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo, o inferno, o mal, o adversário das nossas almas, ele não pode contra a verdade, e a verdade é Cristo, e a verdade está em você, e você tem a revelação de quem o Senhor é. Você entendeu no teu espírito que o Senhor é aquele que veio para regenerar, para salvar, para libertar, para transformar a história de todo aquele que crê nele, e para dar a vida eterna a todo aquele que confessa o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. Estes estarão seguros. Outros dias como os que nós estamos vivendo nesses dias virão, talvez dias ainda piores virão, mas nós sabemos em quem nós podemos confiar. Nós temos a certeza de que Cristo é por nós, e se o Senhor Jesus é por nós, diz a palavra dele, quem será contra? Quem será contra a igreja do Senhor? Quem pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo? Quem pode nos tirar das mãos do Senhor, nos arrebatar das suas mãos? Quem pode roubar o homem que está sob a proteção do Senhor? E todo aquele que ouve tem esta revelação. O Senhor também hoje diz: porque você ouve e porque vocês obedecem, porque vocês receberam a minha palavra e resolveram andar na minha palavra, vocês também são pedras, vocês também são inabaláveis. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, usadas para a edificação de uma casa espiritual. Então, para todos aqueles que, tal como Pedro, têm a revelação: Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Nós estamos hoje num culto de ceia, e a ceia é a memória de quem Jesus é trazer à memória a certeza de que nós temos um Redentor que vivo está, que venceu a morte. E aqueles que carregam esta palavra e creem nesta palavra se tornam pedras, se tornam inabaláveis, se tornam fortes no Senhor. E sobre tudo isto o Senhor começa a edificar, o Senhor começa a construir, o Senhor começa a promover, o Senhor começa a realizar, o Senhor protege, o Senhor guarda. Um pouco mais para frente, quando Jesus estava prestes a enfrentar a cruz do Calvário, Jesus olhou para os discípulos na ceia. Jesus estava na ceia, tal como aquela que nós vamos fazer daqui a pouco. Hoje é culto de ceia, daqui a pouco nós vamos participar então do cálice do pão. Se você tem na sua casa, já prepare o teu cálice e o pão.
Vamos compartilhar a comunhão e a memória de quem Jesus é até que Ele volte. Jesus estava na ceia em João capítulo 13, e ceando com seus apóstolos, de repente Ele disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porque você me ouviu, porque você me seguiu, porque você lá atrás, naquele dia em que você estava reconsiderando tantas coisas, aquele dia de aflição, porque lá naquele dia onde você estava numa adversidade, em dias de paralisia, você me ouviu e me seguiu. Você tem a revelação, você tem a proteção, e você tem a minha intercessão, porque eu não vou perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Jesus orou por Pedro, e também orou por nós, porque em João capítulo 17 Ele ora por cada um daqueles que seriam alcançados por meio da palavra dos apóstolos. Hoje nós estamos aqui porque Jesus Cristo também orou por nós, para que nós não desfalecêssemos no mundo, mas fôssemos protegidos no mundo. Pai, eu oro para que eles sejam protegidos, não para que eles saiam, mas para que eles sejam protegidos no mundo. Eu oro para que eles sejam uns com os outros, assim como eu sou um com o Pai, e eles sejam um comigo. Tudo isto porque Simão, no dia em que Jesus o chamou, onde ele estava considerando, ressignificando, abalado, entristecido, talvez com boletos e contas para pagar logo à frente, talvez dependendo daquela pescaria para poder pagar os seus funcionários, talvez dependendo daquela pescaria para organizar alguma coisa na sua casa, pagar algum tipo de dívida, sobreviver por aquele mês. E quando ele estava nesse pensamento, Jesus chegou a ele e disse: Pedro, me siga, porque eu vou fazer você pescador de homens. O Senhor está chamando pessoas hoje. Tem muita gente que agora está nos assistindo, que pela graça do Senhor está sendo alcançado por este culto online, mas talvez você já tenha ouvido o chamado do Senhor muitas outras vezes para você congregar, para você servir ao Senhor, para você fazer parte do corpo de Cristo, para você seguir o Senhor com um chamado que Ele tem para a sua vida, para você seguir ao Senhor exercendo os dons que Ele te deu, mas a sua cabeça estava em outras coisas, nas pescarias do mundo, nos ganhos da terra, naquilo que a terra podia oferecer, naquilo que a sua força podia alcançar. Mas aí surgiu o coronavírus e nós descobrimos que o que é a nossa força, que força nós temos, que um pequeno vírus nos coloca num isolamento social. Que força é esta que o homem pensa ter, que lhe dá uma autossuficiência, mas a verdade é que basta um pequeno vírus nos colocar numa condição de inércia total, de paralisação total, de isolamento total, de caos para muitos, de medos para muitos, de angústias para muitos. Mas nessa condição de imprevisibilidade, nesta condição, Jesus se apresenta e diz: eu quero fazer de você alguém que você não pode sozinho, mas se você me seguir, você irá para além daquilo que você pediu ou pensou. Você será muito além e chegará muito além de tudo aquilo que você um dia imaginou. Os seus melhores planos
não se comparam com os planos que eu tenho para você. Mas você precisa me seguir. Você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. É o convite do Senhor hoje para você. Este homem, Pedro, tornou-se um grande apóstolo. Para mim, especialmente, uma das maiores bênçãos de Deus para Pedro e a ação do Espírito de Deus sobre a vida de Pedro foi o fato de o Senhor lhe transformar num doutrinador da igreja, num grande apóstolo, num erudito. Porque Pedro era um homem simples da pescaria, um homem de uma vila de pescadores de Betsaida, um homem com uma cultura limitada, mas este homem tornou-se um grande pregador do Evangelho, um grande doutrinador da igreja. Escreveu estas cartas. É a capacidade do Senhor pegar aquilo que para o mundo é loucura e transformar em sabedoria, pegar aqueles que para o mundo são fraqueza e torná-los forte, pegar aqueles que para o mundo são desprezíveis, nada são, e transformá-los em instrumentos poderosos do Senhor, para que a glória que excede todo entendimento, o poder de Deus que excede toda a estrutura e capacidade intelectual humana, se manifeste e comprove que somos barro, contudo carregamos um tesouro inestimável. Pedro era um homem simples, Pedro era um homem limitado, Pedro era um homem cheio de dificuldades, porém ele se colocou nas mãos do Senhor, e o Senhor fez. E qualquer cidadã normal que esteja me assistindo agora, que não tenha prepotência, arrogância, que não seja orgulhoso, se sente limitado diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida, se sente incapacitado diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e esta talvez seja a razão da sua negação. Talvez esta seja a razão pela qual você nunca se colocou à disposição para aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque, óbvio, diante da glória de Deus e daquilo que o Senhor quer estabelecer sobre a terra, qualquer cidadão, qualquer homem com uma consciência normal, sem prepotência, se considera então incapacitado. Porém o Senhor não está te escolhendo por conta da tua performance, o Senhor está olhando é o teu coração, e se você tão somente desejar, o Senhor fará. Se você tão somente dizer, eis-me aqui, o Senhor realizará. Talvez essa mensagem pareça um pouco incongruente, porque nós estamos num período de paralisação, e você diz, tá, eu aceito, mas e aí, para onde eu vou? Meu irmão, minha irmã, esses dias vão passar, e quando esses dias passarem, esse tempo já vai terminar, e quando esses dias terminarem, os campos estarão brancos, e grandes coisas o Senhor terá para realizar na sua igreja, e estas coisas acontecerão de uma forma acelerada. Diz a palavra do Senhor, que os dias serão abreviados, que a palavra do Senhor será pregada, que o Evangelho alcançará nações, que as pessoas serão alcançadas pelo poderoso nome de Jesus, haverá salvação de uma forma extraordinária, como nunca antes nós vimos. Este momento, inclusive sementes estão sendo semeadas. Parece que tudo está muito estranho e paralisado, porque sementes vão para debaixo da terra, não se vê quando planta, nós não conseguimos ver a ação e o poder sobrenatural da vida da semente já germinando debaixo da terra, mas de repente surge, e tudo começa com alguém que diz, eu sigo, eu vou, eu aceito, sim Senhor, eis-me aqui, envia-me. Pedro se tornou esta pessoa, se tornou um doutrinador da igreja, um
apóstolo da igreja. E ele escreve então esta carta exatamente para nos trazer a esta consciência. Ele começa com aqueles que ele chama de presbíteros. Nós demos uma conotação religiosa à palavra presbítero, mas ela é uma palavra de uso comum, ou pelo menos foi de uso comum nos dias de Roma, porque presbítero significava aqueles que eram os anciãos, os mais maduros, os mais conhecedores, aqueles que já carregavam maturidade. E Pedro então ele começa a carta dizendo aqueles que já são mais maduros para a igreja. E nós nesses 7 anos, nós temos um presbitério nessa igreja maravilhoso. Nós temos pelo menos 40 pastores, entre pastores e pastoras. Nós temos um grupo de liderança muito grande. Nós temos cooperadores e colíderes em todos os ministérios. Nós somos uma igreja que, graças a Deus, já passou de 1 milhar a membresia da igreja. E entre eles muitos que podem ser chamados de presbíteros. E a palavra de Pedro é na condição de presbítero, como alguém que testemunhou dos sofrimentos de Cristo e participará da glória a ser revelada. Eu peço a vocês, pastoreiem o rebanho de Cristo que está sob os seus cuidados. Como nunca antes, o Senhor está chamando aqueles que já conhecem o seu nome, aqueles que já desfrutaram do seu poder, aqueles que já têm uma caminhada com Ele, a pastorearem o seu rebanho, a direcionarem, a cuidarem. Pedro diz: olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Tem muitos irmãos que estão me assistindo agora, que têm uma palavra, libere essa palavra. Que tem familiares, que são ovelhinhas de Cristo, que não têm condição de discernir a mão direita da esquerda, que não sabem qual atitude tomar, qual caminho tomar, estão desesperados. A palavra do Senhor para nós, que somos mais experientes nesses dias, nós estamos num culto de ceia, pastoreiem o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com desejo de servir, de se colocar à disposição. Eu já preguei tantas vezes aqui nesta igreja, e mais do que nunca nós estamos diante de um tempo onde nós vivemos pela fé. A nossa fé está sendo provada, a nossa fé está sendo testada, e ela será aprovada. E a nossa fé nos ensina pelas escrituras que enquanto nós estamos cuidando de pessoas, o Senhor também está cuidando de nós. Quando nós estamos olhando para aqueles que estão perdidos, o Senhor está olhando para a nossa casa, guardando a nossa casa, protegendo o nosso lar. Então faça isto, o Senhor está te chamando. Não hajam como dominadores, mas sejam vocês mesmos um exemplo. E aí vem Pedro com a promessa, com a recompensa. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Este é o momento que, se nós estivéssemos com a igreja cheia, eu perguntaria: você crê na volta do Senhor Jesus? E eu creio que eu ouviria um sonoro amém. Mas responda você aí onde você está. Você crê na volta do Senhor Jesus? Você crê na manifestação gloriosa e poderosa daquele que virá como um relâmpago, como está escrito na sua palavra, e ajuntará os seus de uma extremidade a outra nos céus? Você crê que a trombeta soará e aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão, tal como Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor para vivermos a eternidade com Ele, diz a sua palavra. Se você crê nisso, pastoreie, cuide, guarde. Não seja um dominador, mas seja alguém que, pelo exemplo do caminho que você está trilhando, outros estão
lhe acompanhando, e diz a palavra do Senhor que a promessa é: quando o Supremo Pastor, Cristo, se manifestar, você receberá a coroa imperecível da glória. Paulo disse: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor reservou para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. É a coroa da totalidade, é a coroa que simboliza eu e você sendo na totalidade, na plenitude, aquilo que nós fomos criados para ser. É a coroa que indica que somos aceitos pelo Senhor, a condição aceitável ao Senhor. Quando o Supremo Pastor se manifestar, uma recompensa Ele trará. Nós devemos nos levantar nesses dias como igreja, não temendo o mal, não temendo as adversidades, sabendo que o Senhor suprirá o seu povo de pão, sabendo que portas serão abertas, você será surpreendido e surpreendida assim que esta situação passar. A glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Você que nesses dias tem cuidado dos seus, você que nesses dias tem pastoreado a tua casa, você que nesses dias tem cuidado de pessoas, proclamado o Evangelho, tenha a certeza que o Senhor se manifestará, trazendo provisão sobre a sua vida, cuidado total sobre você, não faltará sobre a sua mesa o pão. Então somente pastoreie, cuide das vidas, cuide daqueles que o Senhor tem lhe dado. Talvez o seu rebanho seja a tua família, a tua casa, os teus filhos, a tua mulher, o teu pequeno rebanho. Cuide, não por obrigação, não com ganância, não com dominação, mas pelo exemplo, pela vontade do Senhor de ver tu e a tua casa plenos, prósperos, saudáveis, abençoados, e Ele se manifestará, é o que diz a palavra. Pedro termina dizendo a carta que todos nós não devemos andar orgulhosos, porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas Ele concederá graça aos humildes. A humildade nada mais é do que o reconhecimento de quem o Senhor é. A humildade de saber que o Senhor reina, governa, controla todas as coisas. A sujeição ao Senhor. Nós nos mantermos nesses dias fortalecidos na nossa fé. Pedro diz que nós devemos resistir ao mal, ao adversário, permanecendo firmes na nossa fé, sabendo que os irmãos que nós temos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu sei que você está passando pelas dificuldades que eu também estou passando, mas o que nos mantém firmes é a nossa fé, é a palavra anterior. Eu preguei aqui na semana passada, você tem uma palavra anterior liberada sobre a sua vida, e a palavra anterior é que o Senhor guardará, é que o Senhor intercede, é que nada pode contra você, é que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. A palavra anterior, permaneça firme nesta fé. E Pedro termina dizendo: e o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, guarda isso no teu coração, é por pouco tempo, isto já vai passar. O Deus que te chamou pela sua graça para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de você ter sofrido pouco tempo, nós todos estamos sofrendo os mesmos sofrimentos, mas diz a palavra que será por pouco tempo, e é nisto que nós nos afirmamos agora, em nome de Jesus. O Deus que nos chamou pela sua graça, depois de termos sofrido por pouco tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos dará força e nos colocará sobre firmes alicerces. Se alguma coisa foi destruída durante esses dias,
Se alguma coisa foi corrompida durante esses dias, se alguma coisa essencial e importante no teu coração, na tua vida, para a tua família, nesses dias, sofreu algum tipo de dano, a palavra do Senhor é restauração. Haverá restauração. O Senhor os restaurará. Haverá confirmação. Se antes desses dias chegarem, você esperava por algo e de repente tudo paralisou, eu quero dizer em nome de Jesus, guarda esta palavra, porque na palavra há poder. Haverá confirmação, será confirmado, será aceito, acontecerá, o nome do Senhor será glorificado, não importa quanto tempo passou, o Senhor trará as coisas para você na sua mão, uma mesa será posta, confirmação do Senhor, da bondade, da graça, do amor, da provisão, lhes dará força. Talvez o que esses dias estão produzindo seja um cansaço, uma sobrecarga. Apesar de estarmos em casa, numa quarentena, sem nos movimentarmos fisicamente, as ansiedades, as angústias, Pedro disse: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele lhes dará força. Você vai sair mais forte do que entrou. Você sairá mais forte do que está nesse momento, e lhes porá sobre firmes alicerces. Talvez o que fez você sofrer o dano agora, o que te enfraqueceu agora, o que produziu destruição em algumas coisas na tua vida agora, foi porque antes de entrar nesta quarentena, antes de passar por estas situações imprevisíveis, a tua casa, as tuas obras, aquilo que você produziu não estava alicerçado aonde precisava estar. Mas agora o Senhor te diz: eu vou restaurar, eu vou confirmar, eu vou te dar força, e agora eu vou te colocar no lugar que você precisa estar, em mim, a rocha eterna, Cristo, o Senhor da glória, aquele que nos dá então a mesma condição que deu a Pedro. Você se tornará inabalável. E Pedro diz: para ele seja dado todo o poder, para todo sempre. Amém. Guarda isto. A ele seja todo o domínio pelos séculos dos séculos. Pedro diz no capítulo 3 que ele está à destra de Deus, assentado num sublime trono, e a ele estão sujeitos todos os anjos, todas as autoridades e todos os poderes. Por isso a igreja não precisa temer aquilo que autoridades que são contra a igreja talvez estejam querendo promover. Estas autoridades estão sujeitas àquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor Jesus, o Rei da glória. Eu quero te convidar a nós orarmos nesse momento. Pai, nós oramos, Senhor, gratos. Oramos, Senhor, confiantes, porque nesse momento de imprevisibilidade, de dificuldade, esse momento casual, essa situação, Senhor, que nós não planejamos, nenhum de nós esperava viver. Muitos, Senhor, estão reflexivos, considerando, pensando, ressignificando. Mas nesta noite o Senhor se apresenta, entra neste lar e diz: siga-me, porque eu quero fazer de você um homem e uma mulher, para além daquilo que você planejou. Negue-se a si mesmo agora e passe a me seguir, porque eu vou construir para você
um caminho de retidão, eu estabelecerei para a sua vida um caminho de luz e de verdade. E se você me ouvir e se você me obedecer, você se tornará inabalável, tal como Pedro, que anteriormente era Simão, mas ele ouviu, ele obedeceu, ele acolheu a palavra do mestre, ele tornou-se inabalável, uma pedra viva, uma pedra poderosa, e a igreja do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tinha para ele foi estabelecido, o colocou sobre firmes alicerces, restaurou a sua vida. O mesmo Senhor Jesus, o Rei da glória, todo poderoso, de eternidade em eternidade, Ele é, e Ele está agora aí na sua casa dizendo: eu te restaurarei, eu te confirmarei, eu te darei força, e eu te colocarei sobre firmes alicerces. Tão somente permaneça na fé, na confiança, na certeza. Lance sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Esteja apenas alerta e vigilante, guardando a palavra da vida que está dentro do teu coração. Saiba que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, mas eu sou o Rei da glória. Te restaurarei, te confirmarei, te darei forças e te colocarei sobre firmes alicerces. Ao Senhor seja dado toda a glória, para todos sempre. Amém e amém. Está sentado no trono. Comece a preparar a ceia na tua casa, o pão, o cálice, e nós vamos participar do corpo de Cristo e do seu sangue. Ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu tenho aqui na minha mão o pão
que simboliza que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas máculas, toda a nossa maldade, tudo aquilo que era para nós. Ele, sendo santo, tornou-se pecador em nosso lugar, para que nós nos tornássemos santos por meio dele. O cálice simboliza o precioso sangue de Jesus, que limpa, que purifica, que perdoa todos os pecados. E a ceia é a comunhão do seu corpo, é a alegria da sua igreja de partilhar o pão e o cálice uns com os outros, até que Jesus Cristo venha. Nós estamos separados fisicamente, mas nós somos o corpo místico de Cristo. E aí onde você está, nós vamos consagrar agora o pão e o cálice, e você vai compartilhar com os seus, com a sua casa, e nós vamos ceiar, porque nós cremos que em breve Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós te damos louvor e honra pela tua palavra que se cumpre, pela profecia que se cumpriu, quando Isaías declarou: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre Israel e sobre o seu trono, estabelecido e mantido com justiça e verdade desde agora e para sempre. Esta palavra se cumpriu há 2000 anos, quando Jesus veio ao mundo, viveu, pregou, morreu e ressuscitou. E aqui está o símbolo da tua vitória e da comunhão da tua igreja: o teu corpo neste pão e o teu sangue neste cálice. Nós consagramos ao Senhor e tomamos este cálice e comemos esse pão, na certeza de que o Senhor em breve voltará, e a sua igreja se encontrará contigo, e viveremos a eternidade de glória. É o que cremos, é o que declaramos, em nome de Jesus. Amém. Pode participar do pão e do cálice. Já foi dado, o preço ele pagou, o véu está rasgado, Jesus ressuscitou, o grito já foi dado, o preço ele pagou, o véu está rasgado, Jesus ressuscitou. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz na tua casa, no teu lar. Jesus vive e voltará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.